E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito da subtração, só que agora vamos ver as propriedades dela. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e de divulgar o projeto para continuar ajudando o nosso crescimento. Vamos lá, então! É importante você saber que a subtração possui algumas propriedades que podem te ajudar na resolução de alguns cálculos, e a primeira delas é o fechamento, e que diz que a diferença entre dois ou mais números reais tem como resultado um número real. Mas como assim? Vamos dizer que você tenha aqui 20 menos 5, que é igual a 15. Sabemos que o 20 é um número real, o 5 também. E por causa dessa propriedade, o 15 também tem que ser um número real. E, de fato, 15, que é a resposta à diferença, também é um número real. Lembrando que os números reais, basicamente, são todos os números que nós temos, retirando os complexos. Mas vamos falar com mais calma a respeito disso quando falarmos a respeito de conjuntos numéricos. Então, não se preocupe tanto com isso agora, tá? Outro exemplo disso é se pegarmos 100 menos 40, o resultado, a diferença, vai ser igual a 60. De novo, quando eu digo que a subtração é fechada para números reais, o que eu estou querendo dizer é, se eu pegar dois números reais, a diferença entre eles também vai ser um número real. Note que o 100 é um número real, correto? O 40 também. E a resposta ou diferença, logicamente, também vai ser um número real. Ou seja, a subtração é fechada para os números reais. Outra propriedade que é muito importante é a anulação. Essa te ajuda muito nos seus cálculos. Você, com toda certeza, vai utilizá-la bastante daqui para frente. Ela diz que toda vez que o minuendo e o subtraendo são iguais, a diferença entre eles será zero. Como assim? Vamos fazer aqui, por exemplo, 10 menos 10. Qual vai ser o resultado? Antes de responder, note que o minuendo é igual a 10 e o subtraendo também. Quando isso acontece, ou seja, quando o minuendo é igual ao subtraendo, você nem precisa pensar em nada. É só colocar a resposta igual a zero. E nós chamamos de anulação porque você acaba anulando ou cancelando o minuendo com o subtraendo. Pense, por exemplo, em um número maior. Vamos fazer aqui 1.000 menos 1.000. Qual é a resposta? De novo, se o minuendo e o subtraendo são iguais, eles se anulam. E, com isso, a resposta, a diferença entre eles, vai ser zero. É por isso que chamamos de anulação. Essas propriedades são muito importantes. Essa segunda, então, você vai utilizar muito daqui para frente. Elas facilitam demais os seus cálculos. Mas presta atenção! Você tem que tomar cuidado com alguns erros que algumas pessoas costumam cometer quando falamos de subtração. Isso porque acabamos pensando que algumas propriedades da soma também são propriedades da subtração. E isso não é verdade. Então, eu vou colocar aqui algumas propriedades que não são propriedades da subtração. E isso é importante para você não cometer erros. A primeira que você tem que saber é que a subtração não possui elemento neutro, ou seja, não tem um número que não altera a subtração, não importando o lugar que colocamos. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Preste bem atenção aqui. Na adição, sabemos que o zero é o elemento neutro. O que isso significa? Que se pegarmos 20
e adicionarmos com o zero, por exemplo, isso vai ser a mesma coisa que pegar 0 e adicionar com 20. O resultado continua o mesmo, que é 20. Ou seja, a soma não mudou. Mas e se fizermos isso com a subtração? Ou seja, 20 menos 0 vai dar 20, correto? Agora, se você pegar 0 menos 20, a diferença vai continuar sendo a mesma? Não! Aqui é como se você tivesse R$ 20 e emprestasse nada para alguém. Se você não emprestou nada, significa que você vai continuar com os seus R$ 20. Nesse caso aqui é diferente. É como se você não tivesse nenhum real no bolso e pegasse R$ 20 emprestado. Você ficaria devendo R$ 20, ou seja, esses dois valores são diferentes. Por causa disso, concluímos que o zero faz diferença na subtração e, com isso, ela não possui elemento neutro. A segunda coisa que devemos tomar cuidado é que a subtração ela não é comutativa. Como vimos no exemplo anterior, mudar a posição do minuendo com o subtraendo vai alterar o resultado, a diferença, correto? Por causa disso, podemos concluir que a subtração não é comutativa. Se você ainda não se convenceu disso, vamos dizer aqui, por exemplo, que nós temos 50 menos 20, que vai dar 30. Se mudarmos a posição do 50 com 20, será que a diferença vai continuar sendo a mesma? Ou seja, 20 menos 50 ainda vai ser igual a 30? Não, porque se você tem R$ 20 e faz uma dívida de 50, significa que na hora de pagar, você vai perder os seus R$ 20 e ainda vai ficar devendo 30. Ou seja, a ordem em que colocamos o minuendo e o subtraendo importa. Por causa disso, concluímos que a subtração não é comutativa. Por fim, saiba que a subtração não é associativa, ou seja, a ordem em que associamos 3 ou mais números importa. E o que isso significa? Como sabemos da adição, se tivermos 3 ou mais números, a ordem em que adicionamos não importa. Por exemplo, se temos 3 mais 2 mais 4, podemos adicionar 3 mais 2 primeiro e o resultado que der, adicionar com o 4. Mas também podemos fazer 3 mais 2 mais 4, adicionando o 2 e o 4 primeiro, e o resultado que der, adicionamos com o 3. Esses dois resultados são iguais, ou seja, não importa a ordem em que adicionamos números. Se você não viu essa aula de adição e suas propriedades, corre lá e dá uma olhadinha que vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Mas a minha pergunta é, será que essa propriedade vale para a subtração? Ou seja, se tivermos 50 menos 3 menos 2, podemos utilizar essa mesma ideia? Se associarmos 50 e 3 primeiro, vamos ver que 50 menos 3 é igual a 47 e depois podemos subtrair o 2, ficando com 47 menos 2, que é igual a 45. Mas ao invés de associarmos 50 e 3 primeiro, será que podemos fazer 50 menos 3 menos 2 associando 3 e 2 primeiro? Vamos ver. 3 menos 2 dá 1. E 50 menos 1 dá 49, correto? E como você pode ver, os resultados foram diferentes. Por causa disso, concluímos que a subtração não é associativa. E esses são alguns erros que costumamos cometer. Por isso, é importante saber que as principais propriedades que temos de fato na subtração são o fechamento e a anulação. Claro,
Mais à frente, quando estudarmos expressões numéricas, vamos fazer alguns cálculos mais complexos e vamos entender a importância real dessas propriedades. Mas, enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, de ativar o sininho para ficar a par de todas as aulas aqui do canal e de divulgar o projeto para os seus amigos. Até a próxima, pessoal!